Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Matheus Rocha, se você não conhece aqui o canal. Aqui a gente fala sobre automações, como que você pode melhorar a sua vida tanto profissionalmente quanto no seu dia a dia através das automações. E hoje eu vou resolver aqui, na verdade, vou fazer aqui ao vivo e a cores um fluxo que pediram na comunidade. Para quem não sabe, eu tenho uma comunidade que ela chama Automate, uma comunidade gratuita no WhatsApp, onde a gente bate papo, cara, se ajuda lá dentro, e tá muito legal. Nesse momento aqui já tem uns 300 membros, então se você tem interesse em entrar lá, tá, pode, aqui embaixo tem o link, vou deixar o link aqui na descrição, e entra lá, cara, realmente o intuito lá é a galera se ajudar e fomentar esse mercado das automações, beleza? É, também tem um curso, quem não sabe, eu tenho um curso de Make, que é a plataforma que a gente vai trabalhar hoje aqui. Né, o Make é uma plataforma integradora de todas as automações que a gente faz, né, que eu utilizo bastante. E lá você vai aprender a fazer algumas dessas automações que a gente utiliza no dia a dia por meio desse Make e de outras plataformas, tá bom? Então o link está aqui na descrição também. E hoje o tema vai ser uma coisa recorrente que a gente tem visto lá naquela unidade, que é falando a respeito da comunicação entre o Make, deixa eu diminuir aqui, entre o Make e o Typebot, tá? O Typebot, para quem não sabe, é uma plataforma de criação de chatbots, tá? Que não utiliza nenhuma outra plataforma fechada, por exemplo, o WhatsApp, né? Ele faz no próprio site, ele cria toda essa sua conversação e esses fluxos de uma forma bem tranquila, bem legal e gratuita, assim, de certa forma. Quem não conhece vale experimentar. Tá? E muitas vezes o que a gente precisa é fazer uma comunicação com o Make, né, essa ferramenta que a gente utiliza para criação de fluxos e integração. A gente vai utilizar ela para fazer, por exemplo, uma manipulação em algum dado. Né? Por exemplo, a gente dentro de um fluxo, a gente tem um formulário, né, um fluxo dentro do Typebot. A gente tem um formulário com uma série de perguntas, dentre elas, por exemplo, o nome da pessoa, né, o nome completo. Então a gente precisa e pegar somente o primeiro nome dessa pessoa. Né? E a gente faria isso, por exemplo, dentro do Make. Tá? Essa vai ser a situação hipotética para ilustrar como é que a gente faz uma conexão do Typebot com o Make e devolve alguma informação para o próprio Typebot, beleza? Então vai ser uma situação aqui meio fictícia que eu vou criar agora. Eu estou fazendo aqui, nesse exato momento aqui, um fluxo que faça isso, tá? Então vamos junto aqui, porque quem sabe erra ao vivo. Então bora lá? Vou criar um novo Typebot, tá? Do zero. E vou fazer justamente essa simulação que eu acabei de falar, tá? Mas ela vai ser um pouco mais complexa. Então eu quero que o vídeo seja um pouco mais curto. Eu vou fazer qual a sua idade? Não, o que eu posso fazer aqui? Isso. Qual a sua idade? Beleza? Vou pegar aqui o texto. Vou criar uma variável, tá? Quem não tem familiaridade com o Typebot, tem alguns outros vídeos aqui no canal sobre o Typebot. Inclusive tem uma aula muito legal do Juan, um parceiro nosso lá da comunidade, onde ele fala muito sobre o Typebot, que ele é cara que manja pra caramba. Então vale a pena você dar uma olhada aí, tá? Entra lá nos nossos vídeos e vídeo. Tá? Então eu vou criar uma variável aqui que vai ser envio. Tá? Na verdade vamos colocar a idade, né? Obviamente. Vou colocar a idade, beleza? E o que eu vou fazer? Tá? Isso aqui simplesmente vai coletar a imagem, vai coletar a idade, tá? Dentro desse meu formulário, e depois eu vou enviar isso para o Make. Tá? Mas aqui antes vamos ver como é que funciona. Vou testar, né? E aqui seria isso. Qual a sua idade? Eu vou colocar aqui, sei lá, 40. Tá? Vou colocar enviar, aqui não vai acontecer nada, porque eu não coloquei nada após, né, esse elemento, esse módulo, mas só para a gente entender como é que funcionaria. Então, agora já é o momento de eu fazer uma conexão direta com o Make. Tá? E para isso, antes eu vou lá no meu Make, tá? Eu vou aqui dentro dos meus cenários. Eu sempre aqui alguns cenários testes, tá? Que eu testo esse tipo de coisa, gravo aulas, é bom você ter também para organizar. Lembre que eu sempre falo, Make, cara, é organização. Se você não se organizar, né? Tô falando de Make, mas isso para qualquer tipo de plataforma. Pode ser Make, pode ser Windows 20, Automation Anywhere, enfim. Se você não se organizar, você uma hora vai se embolar, tá?
Então vamos aqui para o webhook, vou criar um webhook para receber esses dados lá do typebot, tá? Então vou criar um custom webhook, tá? E vou criar um nome para ele, teste typebot. Beleza? Já criei. Vou mudar o nome aqui também que eu gosto. Pessoal, se vocês estiverem ouvindo um barulho aqui, tá rolando uma roda de capoeira aqui perto do prédio. Se vocês estiverem ouvindo aí essas gritarias, é por conta disso, tá? Então já criei aqui o meu webhook, tá? Ele já tem o endereço. Vou copiar esse endereço do webhook. Vou salvar o meu cenário. Sempre lembre, tá, gente, de salvar, porque é uma dor de cabeça se você não salvar. E vou fazer agora o envio dos dados para o meu webhook lá no Make. Então eu vou precisar de quê? Fazer um HTTP request, tá? Que é esse módulo aqui que a gente vai jogar aqui do lado. Beleza? O que é o HTTP request? Nada mais é do que enviar esses dados para um outro endereço, para uma outra URL, que é, nesse caso, o webhook que a gente criou lá no Make. Então, a gente já vai postar aqui, já vai colar. Eu li paste, falei postar. Mas a gente já vai colar aqui o endereço do nosso webhook, beleza? Ele já olha aqui, reconhece e vê se você quer testar, beleza? Vamos fazer um teste? Vamos. Vou dar um play aqui, rodar o meu cenário uma vez só, ou seja, o webhook já está ouvindo. Eu vou fazer um teste de request. Ele deu como accepted, então isso significa que o webhook entendeu e retornou esses dados, que é justamente o que a gente vai fazer, mas não são com esses dados aqui, são os dados específicos que a gente quer. Tá? Então vamos lá no make, a gente viu que rodou, tá? Ele recebeu aqui esse submitted at, que é e esse message. Tá, isso aqui eles são meio que padrão, tá? Porque foi um teste que a gente enviou, mas ele mandou a nossa variável, chama idade, tá? Agora ele colocou como content aqui. Deixa eu ver o que aconteceu, por que ele está enviando como content, tá? Vou dar uma olhada aqui e já volto. Na verdade eu ia voltar, ia tentar arrumar o erro e depois falar para vocês, mas nada melhor do que eu fazer aqui e a gente fazer isso junto, né? Mas eu queria primeiro mostrar como é que faz esse envio, beleza? Então do typebot para cá vocês já entenderam como é que é. Eu vou fazer agora um teste na Vera, digamos assim, né? Porque esse teste aí é um dado que ele faz lá da cabeça dele. Então vamos tentando fazer um teste aqui na Vera, tá? Já liguei aqui, vou dar um play no meu cenário do Make e vou testar, tá? Então começou aqui, ele já está nesse módulo. Interessante, tá, pessoal? Isso é recente, tá? Ou é recente na plataforma, ou eu que vi recentemente. Que quando você dá aqui o teste, né? Ele vai acompanhando aqui as etapas, tá? Com a medida que você vai fazendo. É muito legal isso. Então, vou botar aqui 20, enviar. Beleza? Webhook Successful Executed. Então, já executou. Vamos lá. Ver o que ele mandou, agora ele mandou certinho, tá? Porque era só um teste que a gente tinha visto do typebot. Então aqui ele já mandou certinho a idade, tá? Então o make já está recebendo a idade. E ele agora tem que retornar alguma coisa para esse webhook, tá? Primeiro vamos lá pro make para ver como que a gente retorna isso, tá? Que é uma forma simples, mas tem alguns detalhezinhos aqui que são até bem importantes, tá? Então a gente recebeu esse dado, agora a gente vai criar um módulo que chama webhook response, tá? Que nada mais é do que uma resposta do webhook, ou seja, o make recebe esse valor da idade, a gente vai fazer alguma coisa com ele e vai retornar, tá? Então a gente vai retornar, o que vai ser? Vai ser uma variável que a gente vai criar aqui no meio, vou criar uma set variable, tá? Aqui, set variable aqui no meio, porque eu vou fazer alguma manipulação com esse dado que chega, tá? A idade. Então o nome dessa variável aqui vai ser idade 2. Idade. Cara, o que eu vou falar aqui? Idade. Outra. Pronto. Idade outra vai ser o quê? Vai ser o que a gente recebeu lá, a idade que a gente recebeu lá do typebot, tá? Que é essa variávelzinha aqui. Mais, tá? E se atente a esse mais, tá, gente? Não é um mais aqui do teclado, tá bom? Esse mais aqui é diferente. O mais de soma é esse aqui, ó. Você abre colchete mais, dois chaves, desculpa, e fecha. E aí ele transforma nesse botãozinho mais, tá?
Então é sempre esse. Então a gente vai somar isso mais, vou botar 5, beleza? Vamos fazer um teste para ver se ele está de fato somando. Tá? Vou dar um play aqui novamente. Vou dar um restart aqui no meu teste. E vou botar aqui 20 novamente. 10. Tá? 10. Deu um problema. Qual foi o problema? Só que no final, vamos deixar ignorar isso aqui por enquanto, porque a gente está vendo aqui só se ele chegou bonitinho e somou. Então, olha como é que ele fez aqui. Ó. Ele botou mais 5. Botou uma variável no meio. Então tem alguma coisa errada aqui. Tá? Muito provavelmente ele não está entendendo que essa idade é um número. Tá? E aí por isso ele não está validando. Então como é que a gente consegue contornar isso? Existe uma função chamada parse. Parse number, se eu não me engano. Tá? Isso. Parse number que transforma qualquer tipo de dado em número para você poder de fato, por exemplo, somar. Então eu vou colocar dentro dessa função parse number a minha idade, que antes era um texto e vai ser transformado em um número, e eu vou somar 5, tá, para a gente retornar alguma coisa. Então vamos lá, vou dar um OK e vamos testar novamente lá no Typebot. Tá? Vou dar aqui, fechei, Restart. Vou colocar 20. Volto lá no Make. Deu problema novamente, mas vai dar, tá, gente, por conta da resposta. Viu? Ignorem. Volto aqui, ele continua 20.5. Então vamos tentar de uma outra forma. Então ele está entendendo sim que é 20, não é esse problema. Vocês viram que tinha um espaço aqui, ó? Isso no Make realmente tem que ficar muito atento, tá? Então ele entendeu que seria mais nada e botou 5 no meio. Então por isso que deu algum problema. Vamos novamente rodar. Volta no Typebot, dá um restart. E vamos botar uma idade diferenciada, 30, porque agora vai funcionar, então a gente coloca uma idade diferente. Vamos lá, pau novo, já esperado, e vamos ver aqui quanto que veio, 35. Uma salva de palmas para quem? Para o Make. Ai, bom. Isso foi só para usar aqui uma funcionalidade que tem no gravador aqui no Loom. Então, entenderam, velho? A gente simplesmente, né, tava com um probleminha, coisa que acontece no nosso dia a dia. Então, é bom que eu mostrei aqui, porque esse tipo de coisa acontece e a gente muitas vezes gasta dias, tá, gente? 1 dia, 2 dias, simplesmente tentando procurar um espacinho que estava ali, que era que altera toda a questão da sua automação. Então, beleza, ele já está somando, né? Já sabemos aqui que ele está somando. Agora a gente tem que voltar com esse dado somado, né? Logicamente, para o Typebot, para a gente imprimir, por exemplo, lá, né? Mostrar na tela essa idade somada. Tá? Então, aqui dentro do webhook, como que funciona a resposta do webhook? A gente vai ter que toda requisição vai ter um status, tá? Que é um número. Então eu recomendo dar uma estudada nessas questões aqui, ó, HTTP codes, tá? Codes list, ó, por exemplo, que são os códigos quando você vai fazer esse tipo de requisição para API, você entender como que funciona essa nomenclatura. Ó. O 200 ali que ele tinha colocado, que é o retorno, é que deu tudo ok. Então depois dá uma estudada nisso porque é interessante, tá? Não vou aprofundar porque é um pouco mais profundo, tá? Mais avançado, não é o objetivo aqui, mas é só para te alertar para você dar uma olhada nisso. Então sempre vai ter um número 200, que é uma resposta, um código, e o retorno é uma resposta. E eu posso formatar essa resposta da forma que eu quiser, tá? No formato do JSON, tá? Para quem não está familiarizado, tem que se familiarizar, é uma obrigação, tá? Então, o JSON que eu vou criar aqui vai ser idade outra, tá? Que é o nome da variável que eu vou voltar lá para o Typebot, sempre entre aspas, tá? O nome da variável, e vou mandar aqui a variável, que é essa idade outra. Tá? Então, nesse ciclo que a gente testou, seria idade outra, seria 35, e ele vai retornar exatamente dessa forma aqui, beleza? Agora, provavelmente, não vai dar pau, né? Acredito. Joe. Vamos lá. Vou dar um play. Vou novamente aqui. Dou um restart. Botei aqui, botei 40. Olha, ele veio com o quê? Funcionou. Por quê? Porque o código 200 dele lá, ele entende que funcionou. Mas não vou entrar nesse mérito. Então, passou aqui, somou 35, somou mais 5 ao 40, 45.
Retornou, o que, que ele retornou? Olha aqui o JSON que ele retorna. Tá? Idade outra, e 2,45, o valor dessa variável que a gente vai pegar lá no typebot. Beleza? Então vamos voltar agora para o typebot para entender, porque eu de fato não lembro como que a gente faz essa questão de pegar variáveis. Tá? Dentro aqui do HTTP Request, do módulo HTTP Request, tem uma URL que é o URL do seu webhook, e aqui tem as configurações avançadas, que é aqui que o bicho vai pegar. Na verdade, que o bicho vai resolver, né? Então, dentro dessas configurações avançadas, temos aqui alguns parâmetros, tá? Esse query params, header, body, tá? Uma série de coisas que você já deve estar familiarizado se você trabalha um pouco com API, com alguma coisa no Make, tá? Com HTTP Request de uma forma geral. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que falar aqui para o typebot que ele vai esperar receber alguma coisa lá do Make, tá? E quando ele receber essa coisa lá do Make, ele vai armazenar em algum outro lugar, que é nada mais que uma variável que a gente vai criar, tá? E essa questão do método post, get aqui, vocês podem buscar um pouco mais sobre HTTP request também, que é importante entender o conceito, tá, de post, get, que é importante. Enfim, nesse caso aqui ele já está fazendo pelo post, né? Então vamos deixar post mesmo. Query parâmetros a gente não vai passar nenhum, header, body a gente não vai passar, porque ele já está passando a variável que a gente quer. Agora a gente quer receber, né? Vamos ver essa advência de parâmetros aqui. Não tem value do teste. Execute com client. Deixa eu ver aqui. Ó, gente, eu até pausei aqui porque e não tenho nenhuma vergonha de falar isso, que eu parei porque eu não sabia exatamente onde é que era. E eu vim aqui, cara, basicamente procurei no Google e achei aqui a documentação do próprio typebot, tá? Então eu incentivo que vocês façam isso, né? Não tenham preguiça de olhar, porque vocês vão aprender muito sobre outras coisas, inclusive, tá? E ele falou que eu tenho que primeiro fazer um teste de variável para ele poder salvar, tá? Então, poderia ficar batendo cabeça aqui um tempão ao invés de ir lá na documentação e olhar, tá? Então aqui a documentação me fala isso, eu vou logo aqui dentro do teste, tá? Eu vou ter que setar uma coisa aqui, vamos ver o que é isso, nome da variável, que vai ser idade outra, certo? E aqui, isso aqui, ó, o nome da variável, se eu não me engano, tá? Vamos testar juntos aqui. Mas esse nome é o nome que você está colocando aqui, tá? No seu JSON de saída do make, beleza? Que é, coincidentemente, tá? Eu não devia ter criado aqui, tá? Posso confundir a cabeça de vocês. Então aqui é a variável que vem, tá bom? A variável que vem de lá do seu JSON, ou seja, olha o nome que está no seu JSON, é esse. Então, beleza. E aqui a gente vai criar a nossa variável que vai ser armazenada aqui dentro do typebot. Porém, a gente já criou, certo? Então, vou pegar aqui que é a idade outra. Então, vai pegar a idade outra do JSON que está vindo e jogar dentro dessa idade outra, beleza? Tá? A gente pode fazer um test request, tá? Aí, quando tem o test request, que aqui foi errado, porque não estava playado, vamos playar aqui para a gente ver. Aqui, como eu já tinha mandado essas informações para o webhook, tá? Ele fala que já tem uma informação aqui para chegar. Eu vou usar ela? Não, vou fazer aqui ao vivo. Wait for new data. Ao vivo. Então tá ouvindo. E vou fazer. Meu Deus, cadê? Aqui. Vou fazer um test request. Cenário failed. Vamos ver. Entendeu? Não tem parse number porque não veio aqui. Ah, claro. Não posso fazer o teste, porque quando é o teste ele pega isso aqui. Mas vamos lá, ver como é que a gente consegue resolver isso, tá? Save in variables. Que já está aqui, vamos fazer novamente. Porque aqui ele só pega os que vem. Então eu tenho que fazer uma requisição lá certinha para que ele entenda. Então, assim, eu não sei se deu para entender, ficou claro, tá? Tava um pouco confuso, mas olha o que acontece. O typebot, ele precisa que você faça um primeiro teste no seu webhook e retorne um valor que ele consiga entender, para a gente conseguir mapear essas variáveis, tá? Então, a gente vai ter que fazer uma simulação disso. E como é que a gente vai fazer isso? Eu venho aqui no nosso cenário do Make, eu vou duplicar, na verdade, esse webhook de resposta, tá? Vou cancelar isso aqui, só vou deixar esses dois. E nessa resposta, em vez de eu usar uma variável, eu vou retornar um valor qualquer, tá?
para que quando eu faça o teste, ele retorne esse valor e eu consiga mapear. Vocês vão entender agora. Eu dou um play aqui, independente do valor que eu receber, ele vai enviar esse 45. Então eu vou chegar aqui de novo, vou fazer um teste no request, olha só. Failed fetch. O que foi isso, meu filho? Vamos lá. Volta. Mas aqui ele foi. Beleza, ele pegou e retornou a idade 45, exatamente. Só que aparentemente o typebot não conseguiu enxergar. Eu vou publicar isso aqui, só para voltar. Beleza, eu vou aqui no flow de novo. E agora eu vou fazer um teste no request novamente. Tá? Dei um play, esperar uma nova. Teste de request. Massa, olha só que legal. Agora ele já veio aqui a idade outra, entendeu? Então agora eu consigo mapear. Então eu vou colocar aqui. Dentro do data, ele vai me falar quais são. Ó. Data, idade, outra, que é a variável que eu enviei para ele, o dado que eu enviei para ele, e ele está pegando lá daquele JSON, ele está entendendo já. E eu vou jogar dentro da idade outra, que é a variável daqui do próprio typebot, tá? Beleza? Então tá lindo, bonito, tá jogando lá dentro. Agora o que a gente vai fazer aqui para fazer o teste final? Vou colocar um texto, ou seja, o bot vai falar sua nova idade é 2 pontos, e colocamos a variável aqui. Cadê a variável? Aqui. Idade outra, que é a nova idade. Beleza? Publicado. Vamos fazer um teste. Damos um play. Na verdade, agora, calma, Matheus, tá ansioso. Então aqui era só para fazer um teste. Vou excluir. Vou juntar tudo de novo. E agora eu vou voltar de fato à idade certa, né? Que agora eu vou colocar o wait for new data aqui. Cadê? Vou dar um play. Vou dar um teste. Já estamos aqui começando. Dou 20. Foi. Enviou. O webhook com sucesso. Voltou. Sua novidade é 25. Ou seja, ele foi para o make. O webhook recebeu a informação. Ele somou a idade. Né? Nós aprendemos aqui essa questão também do parse number, que é importante. E depois ele devolve numa forma de JSON essa idade somada. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi um pouquinho longa, mas eu acho que deu para aprender bastante, né? Eu acho que quem está trabalhando com Typebot, né, que é uma excelente ferramenta, vai se beneficiar disso aqui, porque realmente dá mais poderes além dos que o Typebot já tem, tá bom? Se você curtiu, cara, dá um like aí, fortalece o canal. Entra na nossa comunidade para você compartilhar coisas que você está aprendendo, ou para você aprender coisas com a gente, que todo mundo está lá dentro, tá? Tem gente experiente pra caramba, tem gente avançadíssima, tem gente média, intermediária, tem gente que está começando. Então é um lugar muito legal, muito acolhedor. A gente está lá dando-se as mãos, na verdade. Então entra lá e se inscreve no canal, que eventualmente eu gravo esses vídeos aqui, né, respondendo algumas questões da comunidade, falando algumas coisas que eu acho que são interessantes nesse universo das automações. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.